Oi, pessoal, tudo bem? Bem-vindos, bem-vindas aí a mais uma Prosa com Bertaglia, ao infinito e além, não é verdade? E hoje nós temos um tema fantástico para prosearmos aqui: Revolução 4.0, impactos na educação corporativa. O mundo se encontra em meio a uma revolução industrial com um ritmo exponencial de mudança e está causando um impacto importante nas organizações de todos os segmentos, não apenas nas empresas de manufatura. Um recado para as pessoas que nos seguem aqui. Esta revolução é muito diferente das últimas três em termos de velocidade, abrangência e de impacto. É uma revolução digital, caracterizada pela inovação tecnológica, que nós já estamos nos acostumando a conviver com ela. Essa automação, as plataformas digitais e outras inovações estão mudando a natureza fundamental do trabalho e as mudanças disruptivas que emanam desta revolução, elas terão, sim, um impacto profundo no cenário do emprego, nos modelos de negócios e, mais importante, na educação corporativa. Mas, no entanto, nós podemos perceber que tudo isso que está acontecendo em termos de tecnologia está nos afetando e está nos trazendo ameaças, mas também vamos olhar a metade do copo cheio, que são as oportunidades. Com a tecnologia evoluindo tão rapidamente, os programas de educação e treinamento corporativos estão ficando obsoletos e precisam ser transformados. Por que precisam ser transformados? Porque habilidades que nós necessitamos, aprendemos na educação formal e cá entre nós. Se as escolas e as corporações não se adequarem a essa realidade, nós vamos ter sérios problemas pela nossa frente. O foco passa a ser em áreas como computadores, Big Data, inteligência artificial e pensamento projetado para possibilitar uma formação consistente para todas as áreas do negócio, especialmente em gestão e liderança. Isso dá uma prosa fantástica, não é verdade? Bem, e porque temos aqui uma prosa fantástica, eu vou chamar o amigo meu, Leandro Morilhas, para nós prosearmos. Meus amigos, que prosa fantástica nós vamos ter agora para falar da educação 4.0, que é um mundo significativo, importantíssimo para todos nós, e é por isso que nós trouxemos aqui um catedrático no assunto. Bem-vindo, Leandro! Muito obrigado, Paulo. Prazer estar aqui, tendo essa prosa tão bacana com você e com toda a sua audiência. É um prazer e uma honra poder prosear contigo. Que bacana, Leandro. Meu amigo, como a prosa é curta, vamos entrar já já se embrenhar aí na nossa prosa, né? Ela é informal, tá, Leandro? Você sabe disso. Então, vamos começar a conversar sobre o que é esse negócio chamado Educação 4.0, Leandro. Perfeito. Então, Paulo, o que acontece, né? Os modelos de educação que nós temos hoje, e aí quando eu falo de modelos, eu estou falando desde o ensino fundamental, ensino médio, o ensino superior, a pós-graduação, são modelos muito centrados no professor, né? O professor é o protagonista, e são modelos que já existem desde a Idade Média, onde você tinha lá em 1050, na Universidade de Bolonha, você tem até alguns afrescos, alguns desenhos do professor dando aula num modelo exatamente como nós temos hoje, o professor como centro das atenções e os alunos ouvindo. Naquele momento fazia todo sentido, né? Porque se vivia com uma expectativa de vida muito menor do que temos hoje e o conhecimento não se renovava tanto, né? Mas agora o que acontece é que o conhecimento ele cresce em ritmo exponencial. E a educação ela precisa ser uma educação com significado, ou seja, aprender o que faz sentido aprender e o que se consegue aplicar. Isso é um pouquinho do que nós chamamos de educação 4.0. Uhum, que bacana, que legal. E você contextualizou aí de uma maneira muito interessante, magnífica, foi buscar um espacinho lá na história, né? E agora eu quero dar um salto para frente, né? Mas falando da história, Legal. como é que nós moldamos e construímos o futuro, o Leandro,
com base nesse novo contexto que nós estamos vivendo nesse momento aqui? Bacana. Olha, o futuro, Paulo, de certa forma, ele é fruto das decisões de investimentos que nós tomamos no presente, tá certo? Então, assim, em algum momento decidiu-se parar com as pesquisas de motores elétricos e investir em motor a combustão, e é por isso que hoje a gente tem toda uma rede de combustíveis e de postos de gasolina, de carros com motor a combustão, né? Da mesma forma, eu acho que a aceleração tecnológica da quarta revolução industrial, que foi, até me desculpa a redundância, né, mais acelerada ainda por causa da Covid, ela está nos colocando um futuro cheio de possibilidades adiante. Então, nós estamos nos reinventando em termos de home office, em termos de telemedicina, em termos de análise de processos jurídicos e principalmente em termos de educação, né? Então, o futuro, o caminho, a trajetória que nós vamos tomar vai ser muito em função desses investimentos em novas tecnologias, novas formas de relacionamento, e, evidentemente, que isso vai criar também novos mercados, novos produtos e novos serviços. Que bacana, que legal. O Leandro, você sabe, rapaz, eu vou dizer para você, eu já fiz mais de 220 prosas aqui, né? Estamos evoluindo Certo. a cada vez que passa e a fila aumenta. Tem uma fila que eu convido e uma outra do pessoal que se autoconvida. E eu diria para Que você o bacana. seguinte, meu amigo, todo dia, né, ou toda prosa, eu aprendo, né, como dizem os meus amigos, um cadinho, né? Eu aprendo um cadinho. E eu queria, dentro dessa evolução, porque aqui nós estamos falando de educação, a prosa, o intuito, o Uhum. propósito da Sim, prosa é exatamente transmitir de uma maneira informal, né, o Leandro, um pouco de conhecimento e de experiência das pessoas. E eu queria entrar numa seara aqui de educação e falar da conexão, o Leandro, e para mim isso é fundamental. A gente tem falado em outros momentos aqui, mas cada um traz uma sim. ideia diferente, como você já veio trazendo aqui, já trouxe algumas ideias diferentes. Eu queria fazer uma comparação, né, uma analogia da relação educação, habilidade e empregabilidade, né? Porque como nós estamos falando de educação no mundo corporativo, a Uhum. empregabilidade entra forte, não só no aspecto do mundo corporativo, né? Mas em todos os aspectos. Como é que você enxerga isso, Leandro? Olha, Paulo, eu sempre digo, né, eu digo assim, eu sou um administrador de empresa, mas eu sou um educador por paixão, né? Um administrador por formação e educador por paixão. A educação ela é transformadora, né? Ela muda a realidade das pessoas. Só que, assim, num mundo dinâmico, também em transformação, em que novas competências são exigidas a cada dia, a gente percebe que nós vamos ter que entrar num modelo chamado lifelong learning. Hum. Então, acho que esse modelo ele traz duas reflexões, né? O primeiro é a aprendizagem para toda a vida. A gente não pode mais parar de estudar, parar de aprender, porque o mundo ele está trazendo novos desafios a cada dia. As empresas vão continuar tendo problemas de análise de custo, gestão de serviços, mas as respostas talvez sejam diferentes, né? Então, o que agrada o consumidor hoje não é o que agradava ontem e nem o que agradará amanhã. Então, isso faz com que a gente tenha que buscar novas habilidades. A diferença é que no mundo corporativo antes, as empresas estavam muito focadas em elas apenas fornecerem o conhecimento. E agora o conhecimento está espalhado em qualquer lugar, né? Nós estamos aqui interagindo, um está aprendendo com o outro, nós estamos construindo conhecimento, alguém vai assistir o teu vídeo e vai comentar e colocar conhecimento ali nos comentários, né? Então, assim, nesse mundo do estudo, do conhecimento dinâmico, novas habilidades são requeridas a cada dia, né? E aí você fechou a pergunta com a questão do empreendedorismo, não é isso? O terceiro elemento? E isso, na realidade, é a empregabilidade. Empregabilidade, Como é que perdão. você conecta isso, né? Isso. Então, assim, e esse é um ponto fundamental. A tua pergunta é muito boa, porque, assim, a educação não evoluiu tão rápido quanto outros setores, né? Então, o que que acontece é que a gente estava muito acostumado
e não é por acaso, a oferecer produtos educacionais padronizados, produtos de prateleira, o que não faz tanto sentido, porque, veja, você tem uma velocidade de cognição que é diferente da minha, o seu background, as suas experiências de vida são diferentes da minha, talvez você está numa empresa que não tem nada a ver com o meu segmento, então, para eu te qualificar, eu tenho que entender o que você precisa, o que a tua empresa precisa, e não necessariamente, talvez a gente tenha que ter o mesmo curso, né? Só que isso agora desce também para o nível dos indivíduos, né? A partir do momento em que eu crio autonomia de carreira, a partir do momento que eu entro no movimento do lifelong learning, eu tenho que entender o seguinte: qual é a minha trajetória de carreira, o que que eu quero para o meu futuro, quais são as demandas que o mercado vai exigir de mim e tentar conciliar esse tripé entre desenvolvimento de carreira, capacitação educacional com desenvolvimento de habilidades, e é a junção disso, junto com alinhamento com seus objetivos e as demandas do mercado, é que vão te dar mais ou menos empregabilidade. Então, esse tripé ele tem que funcionar muito bem para que a pessoa possa traçar uma trajetória de carreira bem interessante, né? Fantástico, Leandro. Acho que os pontos que você trouxe aí, realmente, eles agregam muito valor para as pessoas que nos acompanham aqui, e você usou aí uma terminologia que me permite, inclusive, acrescentar algo no sentido de que a educação ficou muito mais democrática nos dias de hoje, né? Ou seja, o acesso à educação, vamos dizer assim, o acesso ao aprendizado com o mundo virtual, com a tecnologia, se democratizou, se é que eu posso usar essa expressão, e isso é extremamente importante. E você usou um outro termo que, lá atrás, pegando um pouco da história, né, aquilo que você aprendia era muito mais duradouro. Eu me recordo, por exemplo, Sim, minha mãe aprendeu a costurar e, poxa, ela costurou durante 40, 50 anos, sem precisar se renovar naquele aprendizado. Hoje em dia, perfeito. seguramente, nós não conseguimos mais fazer isso. Nós temos que realmente... É o que eu sempre costumo dizer, a frase não é minha, mas eu costumo repetir, que é a história do aprender, desaprender e reaprender, né? E aí tem um significado bastante importante, né, o Leandro, que aquele que sabe, ele precisa ensinar, e quanto mais ele ensina, mais ele aprende. Então, isso Sem se dúvida. torna um círculo virtuoso. Leandro, eu queria fazer o seguinte, meu amigo, essa prosa realmente está fantástica, eu gosto muito desse tema aqui, da educação. Eu queria agora te dar um tempinho para você tomar uma água, um cafezinho aí, e Opa, nós vamos para o muito segundo obrigado. tópico, onde nós vamos explorar o lado do mundo digital vinculado à educação. Pode ser, meu amigo? Pode sim, tá ótimo, eu agradeço. A prosa está muito boa. Oi, Leandro, que bacana, fantástica, meu amigo, essa nossa prosa aqui, onde nós estamos falando de um assunto que merece prioridade, que merece toda a atenção por todas as instituições, sejam elas governamentais, educacionais, sejam as empresas e, por que não, os indivíduos, porque isso afeta diretamente cada um de nós. Leandro, meu amigo, vamos falar um pouquinho sobre educação nesse nosso mundo digitalizado? Vamos em frente? Vamos sim, vamos em frente. Que maravilha. Então, eu queria explorar um lado aqui, o Leandro, sobre a preparação da força de trabalho e tocando tanto estudantes como professores. Perfeito. Então, Paulo, assim, o que que acontece, né? A gente, como eu dizia no bloco anterior, né? A Covid teve e tem, né? Todas os seus reveses na vida de várias pessoas, mas olhando o lado cheio do copo, ela deu uma acelerada nessa questão da digitalização, da tecnologia em vários setores. Educação, talvez, foi uma das que mais teve que se reinventar. E aí a gente teve, você coloca aí teu comentário, né, com dois stakeholders, professores e alunos. O que a gente viu foi o seguinte: do lado dos alunos, primeiro teve uma questão de caráter social, né? Porque se você tinha jovens aí com internet com alta velocidade, com toda a tecnologia, e a gente sabe que o Brasil é um país continental, você teve jovens, por outro lado, que tiveram muita dificuldade de conseguirem acessar nos seus celulares mais simples o conteúdo de aula, né?
esse é do ponto de vista social. Do ponto de vista comportamental, a gente sabe que é uma geração que nasce com o celular na mão, né? Então, para eles, para os nativos digitais, era mais do que natural sair de uma educação analógica para uma educação digital e, do ponto de vista de aprendizagem, falando agora do lado de método e professor, a gente tem potencialidades com a tecnologia nunca vistas, né? E aí o professor tem que entender o seguinte, não é que ele perde relevância não, Paulo, ele assume outro papel, o papel de um líder, de um mentor, de um curador de conteúdo que mostra os caminhos de uma aprendizagem que não se limita mais à sala de aula, né? Então eu posso usar vídeos, eu posso usar salas de estudos virtuais, eu posso pegar a notícia do jornal e transformá-la num case para tratar em sala de aula, né? E posso dizer para o aluno, olha, busque conhecimento nessa plataforma, leia aquele livro digital, então o conhecimento vira algo sem fronteiras realmente. Sem contar a atualização do conhecimento, né? A gente não depende mais das enciclopédias de antigamente, né? Mas a gente pega a informação que está entrando agora na rede. Por outro lado, é preciso ter uma mudança de mindset também, né? Mudar a cabeça de alguém que talvez sempre ensinou de modo digital e que de repente se vê aí, e a gente sabe, né, quanto que os professores trabalharam durante a pandemia, não só produzindo conteúdo digital, mas se adaptando a esse mundo novo, né? Interessante esse seu comentário, essa perspectiva que você trouxe, Leandro, até porque esse aspecto da curadoria, né, da busca de conteúdo, aqui na Prosa com Bertaglia já vieram muitos professores, e muitos professores também utilizam os vídeos da prosa, logicamente eles analisam os vídeos, e eles acabam utilizando os vídeos em suas aulas, né? O que é Perfeito. alguma coisa extremamente importante, tanto para nós que estamos aqui proseando, não é apenas uma satisfação do Paulo Bertaglia, é uma satisfação de outras pessoas também, e excelentes universidades que acessam aqui a prosa. O nosso objetivo, Leandro, sinceramente, não é a busca de seguidores, né? Porque eu tenho conversado com algumas pessoas que têm canais aí no YouTube e dizem que tem 40, 50 mil seguidores, mas não tem a quantidade de pessoas que assistem como as pessoas aqui na Prosa com Bertaglia. Isso me deixa realmente muito feliz. Mas, deixando de fazer propaganda da Prosa com Bertaglia aqui, que me deixa muito honrado, muito orgulhoso, feliz, eu queria seguir um outro aspecto. Eu tive uma prosa com a Adriana Chaves, uma grande amiga minha, onde nós conversamos um pouco sobre a relação universidade e empresa, que é uma característica que no Brasil nunca teve esse investimento como deveria ser. Como é que você enxerga isso, Leandro? A sua visão sobre essa relação? Olha, Paulo, é muito verdadeiro o seu comentário. Assim, eu tive a oportunidade de fazer alguns cursos também fora do Brasil, né? E a gente vê o seguinte, que as universidades lá fora, muitas vezes os professores são patrocinados por empresas que têm um intuito ali, né, de junto com eles buscarem inovações para os negócios, e quando os professores constroem inovações, as empresas acabam explorando a ideia comercialmente e todo mundo ganha, porque o ensino fica mais aplicado, o professor tem recurso para pesquisa e a empresa também tem gente trazendo um olhar de fora da rotina da organização, né? No Brasil, assim, a gente tem percebido alguns problemas estruturais, né? Primeiro que quem faz pesquisa no Brasil, em essência, são universidades públicas, né? São grandes universidades e de caráter público, o que às vezes não tem uma visão tão comercial, tão mercadológica quanto as instituições de ensino privado, né? Então, acho que esse é um ponto, não é 100% verdade, você tem algumas escolas de excelência particulares, mas é a maioria, né? Eu acho que outra coisa é a questão cultural, né? O mundo corporativo, às vezes, vê muito o lado acadêmico como algo muito desconectado da realidade, muito teórico. Enquanto que, às vezes, o mundo acadêmico vê o mundo corporativo com soluções imediatas para o dia a dia, com apagares de incêndio e sem muito embasamento teórico, né? Então, acho que é fundamental
trabalhar projetos que integrem mais esses dois mundos, né? Então, desde a graduação, programas de estágio, trazendo os futuros alunos executivos, futuros profissionais para o mundo do trabalho, eventos científicos patrocinados pelas empresas, eventualmente na universidade corporativa, a presença das universidades, mas não com viés apenas teórico, né? Mas integrando teoria e prática, e principalmente, Paulo, com conteúdos programáticos que nascem de forma customizada a partir da estratégia do cliente. Porque, assim, e aí é um esforço para a universidade, né? Porque, assim, se eu souber só te ensinar a martelar, eu vou chegar na tua empresa e vou te ensinar o que é prego e o que é martelo. Mas a partir do momento em que eu sento com você, entendo o que você precisa e descubro que, na verdade, você precisaria de uma furadeira, aí eu condiciono o meu conteúdo programático para te ensinar a trabalhar com furadeira e não com martelo e prego. Então, acho que é um pouco esse exercício, né, de buscar uma conexão de ambos os lados e que é tão importante, mas que a gente faz tão pouco no Brasil ainda, infelizmente, né? É interessante isso que você fala, até porque eu, aqui na minha maneira de raciocinar, para mim, esse ecossistema deveria ser um pouco mais completo, né? Ou seja, a partir do momento em que nós falamos de universidades, nós falamos de empresas, nós estamos falando, até você mencionou aí, o que realmente a empresa está buscando e o que a universidade está oferecendo. Será que isso está se encaixando, né? Essa caixinha se Pois encaixa? é. Isso que é importante. E aí, falando do ecossistema, o olhar do laboratório, né? Ou seja, quantos laboratórios nós temos nas instituições privadas, nas instituições particulares, ou mesmo nas empresas que trazem os alunos para aprender. Então, essas são algumas características que são extremamente interessantes. Eu queria colocar uma pitadinha ainda em cima disso, Fique à vontade. Leandro, que são as startups. Talvez o empurrar do mundo digital, da educação 4.0, se deva principalmente a esse brotar, esse nascer do empreendedorismo, ou seja, muitos jovens, não apenas jovens, mas muitas startups nascendo, né, e empurrando a universidade por esse caminho, e universidades, como acontece no exterior, gerando potencialmente circunstâncias e possibilidades para os alunos que ali estudam, de eles transformarem as ideias que eles têm em alguma coisa que possa ser utilizado nas empresas, ou seja, é a história de fazer a inovação. Eu queria trazer um outro ponto aqui para a nossa conversa, e eu sempre gosto de comentar, porque existe uma preocupação muito grande quando a gente fala do 4.0, não é, Leandro? De substituir a lousa e o giz. Né? Ou seja, tá bom, vamos dar ferramentas para o professor. Então, ele tem o projetor, ele vai projetar o data show, a lousa onde ele bota o dedinho, tudo fica muito digital. Mas você já comentou, ou seja, qual é o protagonismo do aluno, qual é a função do professor. Então, tudo isso vai muito além da perspectiva de simplesmente uma evolução tecnológica. Você falou a palavrinha mindset, na realidade, é a evolução que existe em relação a essa mudança de mindset. Eu queria que você falasse um pouco mais sobre possíveis modelos de educação que a gente possa ter pela frente e o papel do professor em relação ao aluno, mas o aluno sendo protagonista, não é isso, Leandro? Perfeito. Então, Paulo, eu faço analogia, né? Como se eu tivesse um carro antigo e, de repente, eu recebo um carro extremamente tecnológico, né? Cheio de comandos, com piloto automático, mas se eu não sei para onde eu quero ir, eu não vou para lugar algum, né? Então, eu fico parado cheio de tecnologia, né? Então, assim, o que acontece? Eu acho que o ponto de partida aí é pensar um pouquinho educação para quê, né? Então, assim, para que competências que eu estou querendo desenvolver nesse aluno, que ele precisa desenvolver, né? E a partir daí eu começo a desenhar um projeto pedagógico, eu começo a fazer um planejamento acadêmico estruturado para pensar o seguinte: olha, os objetivos de aprendizagem eles têm que estar atrelados
as competências que eu quero desenvolver, essas competências precisam ser medidas, essas competências chegarão por meio de conteúdos e de formas de transmissão desse conteúdo. Aí a tecnologia entra, né? Então, puxa vida, eu quero trabalhar, por exemplo, uma soft skill, uma habilidade de liderança, de oratória, de trabalho em equipe. Por que não utilizar uma ferramenta como essa em que a gente está batendo a prosa, né, batendo esse papo, tendo a prosa contigo, para colocá-los numa sala de discussão entre eles, os alunos, para que eles trabalhem negociação, eles trabalhem a discussão do contraditório, eles trabalhem aí a imposição de ideias, a escuta ativa, né? Então, aí, nesse sentido, uma sala de estudos em grupo tenha razão de ser, né? Em outros momentos, quando eu preciso criar alicerce, o professor vai ali, né? Em outros momentos, ele fala, olha, agora eu quero estimulá-los à pesquisa, então eu vou jogar uma problemática do dia a dia, vocês vão buscar via sites de pesquisa. Então, ou seja, a tecnologia pela tecnologia, sem um porquê, sem uma fundamentação por trás, é um recurso a mais para você colocar na mão do aluno que, como eu disse na minha analogia, vai ficar com um carro extremamente tecnológico e não vai sair do lugar. Então, a palavra de ordem é projeto pedagógico a partir de competências e de objetivos de aprendizagem. Que bacana. Você trouxe uma expressão aí que eu gosto muito de usar, até porque o Simon Sinek utiliza muito, que é a história do porquê, né? Dentro da nossa vida, da nossa cultura, as instituições, elas ensinam para a gente o que e o como. Então, quando você vai para a universidade ou para a escola, você vai aprender o que é e como fazer, né? O grande ponto aqui, muitas vezes, é por que desenvolver essa ou aquela competência, né? Então, a pergunta por quê, ela é chave. Por que eu devo aprender isso ou aquilo? Não é isso? Exato. E você vê, né, Paulo, que interessante, né? Quando as nossas gerações eram menores, né? Eu sempre falo isso nas minhas palestras, né? A gente tinha uma postura muito mais passiva, né? Até a gente tinha um programa de TV que falava assim, senta que lá vem história, né? Então a gente sentava e a mensagem era sente para ouvir. É o Né? Bigman, né? O Bigman. Era o Castelo Rá-Tim-Bum, né? Na Castelo verdade. Rá-Tim-Bum. Isso. E hoje, como que é, né? A criança nasce e às vezes ela não sabe nem escrever ainda, mas ela já reconhece o microfone do YouTube, por exemplo, para ela acioná-lo e escolher o desenho que ela quer assistir. Então, a criança, ela cria a sua programação, ela tem vez, ela tem voz, ela direciona o que ela quer aprender, né? Então, quando eu tenho uma postura muito, muito passiva, né? Que era o modelo tradicional, olha, você precisa aprender isso porque vai ser bom para a sua vida, né? Só que a gente está falando de um mundo com N possibilidades, um mundo dinâmico, de conhecimento evolutivo a todo segundo, conhecimento espalhado em todo quanto é lugar. Então, quando eu proponho um conteúdo pedagógico padrão, já vem a pergunta, né? Por que eu tenho que aprender isso? Onde é que eu vou aplicar isso quando eu for adulto ou até mesmo quando eu sou um executivo de uma organização? Tá bom, aprendi isso na aula do MBA, bacana. Onde é que eu vou usar isso na minha empresa? Né? Então, o porquê ele é fundamental para chegar no que a gente chama de educação com significado, que é uma das vertentes da educação 4.0. Olha só, que bacana. Meu amigo, eu vou dizer o seguinte para você, essa prosa aqui está tão fantástica, tão legal, que nós estamos aqui terminando a nossa prosa. Eu gostaria que você deixasse aqui conosco uma mensagem de alento às pessoas, principalmente nesse contexto da educação 4.0, Leandro. Olha, Paulo, eu quero agradecer muito, você sabe a admiração que eu tenho contigo, por você, aliás, até o carinho que eu tenho, a amizade me honra muito, e eu, inclusive, usei muito dos seus livros nas minhas aulas, então, para mim é uma honra estar falando contigo. E, assim, de acordo com os professores da Singularity University, que eles têm um livro muito bacana chamado Organizações Exponenciais, eles dizem o seguinte, que nessa quarta revolução industrial, Paulo, nós percorremos apenas 1% do caminho possível. Nossa, Ou seja, né, temos um mundo de possibilidades, um mundo de oportunidades, de reinvenções de carreira, e certamente a nossa audiência
cada um que está nos ouvindo vai encontrar um caminho bacana para a sua trajetória de carreira, né? É o que a gente estava falando, buscar educação com significado. Então, aprender o que dá gosto aprender, o que vai me fazer feliz no fim do dia, é para isso que a gente está aqui, né? Olha só Muito que obrigado. fantástico. Muito bacana. Eu que agradeço, sou muito grato pela sua presença, Leandro. Um abraço virtual para você, ao infinito e além, meu amigo. O que nós fazemos em vida ecoa pela eternidade. Um abração para você. Amém. Muito obrigado, Paulo. Um abraço a todos. Tchau, tchau. Tchau, tchau.